os discípulos, né, os futuros discípulos estavam ali lavando as suas redes, limpando as suas redes, isso era de manhã bem cedo. Tá? E eu imagino o sol nascendo nessa paisagem aqui. Imagine o sol pintando a água de dourado, bem cedinho. Você pode imaginar também, porque o texto continua, e viu 2 barcos, versículo 2, junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Imagina 2 pequenos barcos com redes de pesca, água talvez batendo devagar, fazendo aquele barulho característico da água batendo no casco do barco, talvez alguns pássaros esperando alguns restos de peixes ou pequenos peixes, né? Eu imagino umas gaivotas lá em volta, né? Aonde tem pescador tem gaivota, porque ela gosta de pegar o rescaldo que sobra, os peixes pequenos. Eu posso imaginar inclusive o som das gaivotas e mais uma coisa, né? Se a gente aprofundar a imaginação, você consegue imaginar até o cheiro, porque barco de pescas e peixe tem cheiro característico, né? De longe você sente o cheiro. Eu imagino que naquele momento tinha cheiro ali, né? Porque as redes estavam lá. Como é que você imagina Jesus? Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma imagem que fecha com a minha imaginação sempre que eu penso em Jesus. Eu penso em Jesus sempre com um manto branco, mas não branco que nem o seu vestido assim, né? Não branco que nem o casaco da tia Zuleika. Eu penso num branco, aquele branco mais amarelado, indo quase para uma cor linho, né? Porque naquele tempo eu entendo que não havia condição de deixar o branco tão branco, porque isso é, né, a gente tem hoje tinta, a gente tem produtos químicos que deixam o algodão branquinho, mas naquele tempo não era assim, né? Então eu imagino Jesus com uma túnica branca e uma capa vermelha. Por que eu imagino com capa vermelha? Porque quando Jesus foi crucificado, diz que ele tinha uma capa e que os soldados romanos lançaram sorte, né? E eu imagino com uma capa assim, daquelas especiais, boa, né? Não sei que marca que era, não sei que marca que era, mas era uma capa boa, porque os soldados, né, disse, olha, quem que vai ficar com essa capa aí de primeira linha, né? Então eu imagino Jesus dessa maneira. Agora eu vou, né, tem mais uma foto aqui do Mar Galileia, e agora, né, veja essa imagem, fecha com a minha, né, com o meu pensamento aí. Eu procurei, selecionei essa imagem, porque ela fecha com a imaginação que eu tenho. A Bíblia diz no versículo 3 que, entrando em um dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, na imagem Jesus está em pé, né, mas assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus chegou ali cedo, mas as pessoas começaram a se achegar. Você sabe que sempre aonde Jesus estava, havia multidões ao seu redor. Aonde Jesus estava, as pessoas começavam a chegar. E eu entendo por que isso acontecia. Quem é o seu pastor predileto? Pastor Bulhon, pastor, é o seu pregador predileto. Eu posso te garantir que Jesus pregava muito melhor do que qualquer pastor predileto que você tenha na sua mente. Jesus tinha palavra, e o Espírito de Profecia diz isso, diz que nenhuma pessoa, quando ouvia Jesus, saía sem uma palavra de alento para ela. Nós pregadores, nós pastores, às vezes estamos na porta da igreja e alguém te cumprimenta e diz, pastor, hoje você falou para mim. E você já sentiu em algum momento que a mensagem foi para você, ela flechou o seu coração. Mas quando Jesus falava, todas as pessoas saíam com a sensação que Jesus havia falado para elas,
que havia tocado a sua necessidade, que havia trazido conforto para o seu problema. Mais do que isso, além de ser o melhor pregador de todo o universo, além de falar a cada coração, Jesus curava, Jesus transformava, ou multiplicava pães e peixes. Quem é que não queria estar perto de um homem assim, né? Excelente pregador, trazia alento ao coração. Quando as pessoas estavam reunidas e estavam com fome, ele tinha capacidade para multiplicar o pão e servir. Ele, se você tinha alguém doente na sua família, ou você estava doente, você podia se chegar perto dele e ser curado. Naquela manhã não foi diferente, as pessoas estavam lá, esperando para ouvir Jesus. Era tanta gente que Jesus pede para Simão o barco emprestado, se afasta um pouquinho para poder enxergar as pessoas, e ele dali profere as suas palavras. Lucas não relata o que Jesus pregou naquela manhã, mas se você for ao livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White dá uma ideia do que Jesus falou para aquelas pessoas naquela manhã. Você quer saber o que ele falou? Vai lá no livro Desejado de Todas as Nações. Eu queria saber o que Jesus pregou naquela manhã. Vai lá no Desejado, você vai ver o que ele pregou naquela manhã, né? Não sei que dia era da semana, mas a Bíblia diz que depois de Jesus falar, quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, o que? Lançarei as redes. Nós podemos aqui deduzir várias coisas. Primeiro, está objetivo ali, né? Eles passaram a noite fazendo o quê? Pescando. A pesca tinha sido bem sucedida? Não tinham pego nada. Aí eu posso deduzir que depois de uma noite sem dormir, lançando rede, recolhendo rede, Simão estava animadíssimo ou estava cansado? Estava cansado. Depois de uma noite trabalhando e você não consegue nada, ainda mais pescando, que é um trabalho relativamente pesado, Simão estava desanimado, ele não estava feliz, ele não estava nem com vontade de pescar. Isso eu posso deduzir do texto, porque Jesus disse: Simão, vamos entrar na água e eu quero pescar, nós vamos lançar as redes. E Simão disse: Senhor, eu passei a noite inteira aí. E sabe de uma coisa? O que Jesus era de profissão? Carpinteiro. E Simão? Pescador. Você sabe que às vezes, quando a gente recebe um conselho da palavra de Deus, a gente tenta adequar aquilo que a gente conhece. Vocês imaginam se Simão tivesse dito para Jesus o seguinte: Jesus, é o seguinte, eu sou pescador, o senhor é marceneiro, eu manjo de pesca e o senhor de fazer móveis. Já passei a noite inteira aí, não é hora de pescar. Lá no livro Desejado de Todas as Nações diz que Simão sabia que lançar as redes, e eu vou voltar na foto aqui, olha que água limpa. Simão sabia que lançar as redes de dia nas águas límpidas do mar da Galileia não dava peixe. Simão sabia, como pescador experiente, que lançar as redes durante o dia naquelas águas límpidas, os peixes fugiam. Não era por isso que eles pescavam à noite. E eu queria abrir um parêntese aqui. Se Simão não tivesse lançado as redes, talvez a gente não teria o nome de Pedro como um dos discípulos. Se Simão não tivesse lançado as redes, talvez a gente não teria o restante dessa história. Pelo menos para Simão. O meu parênteses é o seguinte: quando Deus te pede algo,
que resposta nós temos dado para aquilo que Deus pede para nós? Porque às vezes nós temos a tendência de dizer: Senhor, isso aqui eu domino, não precisa me dar dica, porque isso aqui eu conheço. Nos meus negócios, Senhor, eu sou o especialista, eu sou o pescador profissional, eu sou o empreendedor profissional. Senhor, quantas vezes nós tiramos Deus das nossas coisas? Quantas vezes nós tiramos Jesus dos nossos empreendimentos? E aí nós fracassamos. Porque às vezes Deus pede aquilo que não é convencional. Pescar de dia não era convencional. Pescar de dia não era a maneira certa de fazer. Como adventistas do sétimo dia, às vezes Deus pede coisas para nós que não são convencionais, sim ou não? Você vai comer com um grupo de amigos e eles pedem a comida e você diz: não, isso aqui eu não como. Pode ser que alguém ponha a mão na cabeça e diga: que isso, meu amigo? Por quê? E você vai justificar e aí alguém diz: não, isso aí era no passado, agora com o controle sanitário que tem, e não te preocupa, isso aí é bobagem. Não tem mais isso desse alimento, daquele alimento sem não tem. Para com isso. Hoje é tudo controlado. Quando você diz: olha, eu não trabalho no sábado, alguém olha para você e diz: que isso, meu amigo? Isso aí é do Antigo Testamento. Jesus já aboliu isso. O Novo Testamento não tem mais essa obrigatoriedade. Como que você guarda o sábado? Talvez quando você diz: não, eu não vou a esse lugar porque eu tenho uma família, eu vou ser fiel às minhas convicções, alguém possa olhar para você e dizer: que isso, você é ultrapassado, hoje não tem mais disso, hoje a gente pode, hoje a gente faz, hoje a gente quer, aquilo que eu quero eu faço. Mas eu queria tirar uma frase desse parênteses: por trás daquilo que Deus pede, existe sempre uma bênção. Você pode repetir isso comigo? Por trás daquilo que Deus pede, existe sempre o quê? Uma bênção. Vamos falar de novo, porque esse pensamento é forte. Por trás daquilo que Deus pede, existe sempre uma bênção. Querido, Deus pode pedir qualquer coisa, mas Deus nunca tira algo bom sem colocar algo melhor, ok? Deus nunca tira de você algo bom sem colocar algo muito melhor no lugar. Imagine coisas ruins, né? Deus tira coisas ruins da vida da gente para colocar coisas excelentes, porque por trás daquilo que Deus pede, existe sempre uma bênção. Jesus pediu, e aí acontece o versículo 6. Isto fazendo, o que é que aconteceu? Apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Quando nós seguimos aquilo que Deus pede, Deus faz milagres inacreditáveis. Eu tenho certeza que essa foi a maior pesca da vida daqueles homens, porque uma pesca abençoada por Deus é a melhor da vida. Um projeto abençoado por Deus é o melhor projeto. Uma decisão abençoada pelo Senhor é a melhor decisão. Aqueles homens naquela manhã poderiam ter lavado as redes e ido para suas casas fazer o quê? Dormir, o que seria lógico. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, lavamos as redes, limpamos o barco e agora eu vou dormir.
Mas quando Deus pede, Deus transforma o resultado. Quando Deus convida, Ele garante a vitória. Quando Deus diz, vai em frente, Ele garante que você vai ser bem sucedido. Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando uma campanha evangelística de Semana Santa. E eu tenho convicção que Deus trouxe você aqui nesta manhã, porque Ele quer grandes coisas de nós durante essa semana. Deus tem muitas bênçãos para nos oferecer. Deus tem muitos peixes para colocar no barco. Deus tem muitas bênçãos para você e para aqueles que você trouxer aqui. Sabe qual foi o interessante desta história? É que depois de tudo isto, Jesus vem os versículos 10 e 11. Depois de uma pescaria maravilhosa, depois de um momento diferenciado, Jesus diz o seguinte, no final do versículo 10: não temas, doravante serás pescadores de quê? De homens. Jesus deu a melhor pesca da vida para aqueles homens, para depois convidá-los a deixar de ser pescadores. Não parece uma contradição? Jesus deu a melhor pesca da vida deles e diz: Luiz, você arrebentou na pesca, mas seu negócio não é pesca. Seu negócio não é pescaria. Seu negócio é ser discípulo meu. O seu negócio é levar pessoas, não peixes, para o reino de Deus. O negócio de vocês não é o negócio que parece real. Deus nos dá ocupações nessa vida, mas o negócio de um filho de Deus é fazer o quê? É levar pessoas para o reino do Pai Celestial. O interessante desta história é que depois desses homens fazerem a melhor pescaria da sua vida, quase afundarem 2 barcos de tantos peixes, é que Jesus os convida para uma vida de dedicação, de ministério e de entrega pelos outros. E sabe qual é o maior milagre dessa história? Não são os peixes, mas é a resposta que esses homens dão no versículo 11, porque a Bíblia diz que eles, arrastando eles os barcos sobre a praia, o que eles fizeram? O que está escrito aí na sua Bíblia? Deixaram quantos peixes? Deixaram os peixes, deixaram os barcos, deixaram as redes, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Homens convertidos, homens e mulheres convertidos, eles não têm medo de deixar as coisas deste mundo para fazer o trabalho de Deus. Vejam o que a pena inspirada Ellen White escreve aí: não há limites à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o próprio eu, oferece margem à operação do Espírito Santo e vive uma vida de inteira consagração a Deus. Não existe limite à sua utilidade no reino de Deus, se você põe de parte o próprio eu e vive uma vida de dedicação para a causa de Deus. Isso, pastor, quer dizer que eu tenho que largar todas as minhas coisas? Não. Alguns foram chamados para largar todas as coisas, outros não. Outros são chamados para, em sendo pescadores, sejam obreiros de Deus. Em você sendo professor, seja um obreiro de Deus. Enquanto você é médico, seja um obreiro de Deus. Enquanto você é empresário, seja um obreiro de Deus. Enquanto você é um funcionário público, seja um obreiro de Deus. Enquanto você é comerciante, seja um obreiro de Deus. Não importa. Se Deus não te chamou para dedicação exclusiva
use a sua profissão como uma ferramenta para se colocar disponível para o reino de Deus. Jesus, nesta manhã, através da sua palavra, Ele faz o mesmo convite para mim e para você. Jesus faz o mesmo convite dizendo: Edson, Maria, José, Sérgio, Moisés, Luiz, Antônio, Pedro, venha se tornar um pescador de homens. Venha fazer parte do meu trabalho. Venha fazer parte do meu ministério. O chamado que foi feito àqueles homens, ele continua até nós nesta manhã. E eu queria desafiar você a nessa semana deixar o chamado de Deus se cumprir na sua vida. Porque por trás daquilo que Deus pede, existe sempre... Vamos tentar de novo, né? Ver se a gente... Por trás daquilo que Deus pede, existe sempre... Por trás daquilo que Deus pede, existe sempre uma bênção. Nós estamos aqui não é porque deu na cabeça, é porque Deus pede. É porque Deus tem um plano para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Deus tem um plano de nos levar para a eternidade e para levar os nossos amigos, aquelas pessoas que entramos em contato para a eternidade no céu. E Deus usa você e a mim para trazermos essas pessoas até aos pés da cruz. E eu queria desafiar você a nesta semana atender o chamado de Deus. Não importa se você é pescador, marceneiro, empreendedor, professor, advogado ou doutor. Deus está te chamando para um ministério especial nesta semana, que é trazer pessoas aos pés de Jesus. Eu queria pedir para colocarem o vídeo, né, agora, para que a gente possa ter um pouquinho daquilo que nós vamos ver durante esta semana. Cada dia tem um pequeno vídeo para motivar, para trazer algumas imagens para a nossa mente. Mas você vai assistir o vídeo de abertura, né, do programa de Semana Santa 2026. Por favor. A história da cruz não começa no Calvário, mas muito antes. Ela ecoa desde o Jardim do Éden, onde a redenção foi anunciada, e atravessa o Getsemane, onde o sangue caiu em oração. Cristo, o Cordeiro desde a fundação do mundo, caminhou até esse momento por nós. Não foi apenas a dor dos cravos, nem o peso da madeira sobre um corpo ferido. Na cruz, Ele carregou algo muito maior: o peso de cada pecado, de toda falha, de toda rebelião. O que era instrumento de morte se tornou o encontro entre o céu e a humanidade. Para muitos, a cruz é escândalo, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. A cruz revela o quanto o pecado custou e o quanto Deus amou. Hoje, o convite permanece. Venha como está, aos pés da cruz. Não é o fim, é o começo. Hoje, o convite permanece. Eu espero vocês amanhã, 6h15 da tarde, 18h15, durante a semana, 19h15. E eu prometo uma coisa para vocês. O programa não vai durar mais do que 1 hora, ok? Não fique com medo, porque tem gente que diz: eu não vou porque depois o pastor vai pregar até as 9 da noite, eu tenho que trabalhar. Fique tranquilo, tá? O programa não vai durar mais do que 1 hora, para você vir, encontrar com as pessoas, ouvir a palavra e poder voltar para sua casa, para estar bem disposto para segunda-feira, para terça, para quarta, para o seu trabalho. Porque a palavra de Deus, ela não precisa de quantidade, ela precisa de intensidade. Se a palavra de Deus for intensa, 5 minutos da palavra de Deus muda a vida de alguém. E se ela não for intensa, 2 horas. Então nós
teremos sempre 1 hora de programação com intensidade para aquecer o nosso coração e alcançar o coração daqueles que precisam tomar uma decisão para o lado de Jesus. Que Deus te abençoe, que a gente tenha uma semana poderosa, e eu peço para a sua presença e peço a sua oração, ok? Eu não tenho poder nenhum, a minha palavra não tem poder nenhum, mas quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, quando você ora, a palavra que é pregada transforma. Que Deus te abençoe, que o seu sábado continue sendo na presença do Senhor, é o meu desejo e a minha oração. Amém. Quando pensas que estás só,
colocar em pé para a oração. Querido Jesus, muito obrigado porque através da tua palavra o seu convite ecoa através dos séculos até nós nesta manhã de sábado. Senhor, quando o Senhor nos convida, quando o Senhor nos pede algo, é porque o Senhor tem coisas muito melhores a nos oferecer. E nós queremos, Senhor, de todo o nosso coração, aceitar o seu convite para sermos pescadores de homens e mulheres para o teu reino. Senhor, que esta igreja possa ser abençoada por ti, que teu Santo Espírito possa ser derramado e que durante esta semana muitas pessoas possam se achegar aos teus pés, se achegar à cruz de Cristo, encontrar paz e esperança para as suas vidas e certeza de que um dia desfrutarão da eternidade ao seu lado. Senhor, aquece o nosso coração, abençoe a nossa vida, em nome de Jesus eu oro. Eu vou pedir para a tia Zuleika ficar lá atrás e as crianças podem levar a sua Bíblia e ganhar o seu papiro, ok? Para o cansado e sobrecarregado, sabe mais viver? Eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. O Apocalipse sempre foi cercado de mistérios. Cavaleiros, besta, o número 666, visões que intrigam e até assustam. Mas a verdade é que nada ali está escondido por acaso. Existe uma mensagem clara, poderosa e extremamente atual. Está chegando a série Apocalipse, uma jornada onde cada símbolo será revelado à luz da própria Bíblia. Os selos, as trombetas, o juízo final, o milênio e a promessa da Nova Jerusalém. Não é teoria, é Bíblia explicando Bíblia. E talvez seja a mensagem que você mais precisa entender hoje. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Participe. Professor Emanuel Lins, classe bíblica, Salão Jovem da Igreja. Início, 12 de abril de 2026, às 16h30. Traga amigos e vamos aprender juntos.
mesmo? 13º sábado é uma celebração. Celebração do quê? Sim, a nossa igreja, os convidados para o Senhor do Senhor, e nós fazemos todos, desde os bebês até os adultos, fazemos estudos bíblicos temáticos em um ciclo de 3 meses. E no final desses 3 meses, nós celebramos o 13º sábado e as nossas crianças apresentam um pouco que aprenderam lá em Deus. Mas esse 13º sábado é um pouco mais especial, porque é o primeiro trimestre que nós aplicamos um novo currículo, o chamado Vivos por Jesus. Aqui essa imagem, ela representa muito do que pede esse currículo. Esse currículo foi muito bem pensado, planejado e experimentado até a sua aplicação nesse momento. Aqui representa uma casa lá, com muito amor, cuja o alicerce é a Bíblia Sagrada e tem a fonte da vida, que é o nosso Deus. O novo currículo, ele trabalha 3 pilares: missão, caráter e graça. Os 3 pilares eles são trabalhados de forma conjunta e proposital. Cada lição estudada trabalha com 3 pilares. A Bíblia sempre foi o nosso foco, sempre. Mas nesse novo currículo, estamos enfatizando a mais e mais. Todas as crianças, todas as pessoas devem ver sua própria. Os bebês, as crianças que ainda não sabem ler, pensam que eles vão poder ler. E quando já souber ler, a Bíblia como livro, para que possam ler sua Bíblia e estudar diariamente. Fazemos um apelo aos pais, providencie alimento espiritual para a sua vida. Providencie a lição da sua vida. Todos os dias. E crianças, eu quero falar com você. Você também deve tornar isso certo. E entender que você tem que pegar a sua Bíblia, independente do papel, papai ou mãe, tem que incentivar. Quando você segue nas suas vidas, decora seu bem, fala e isso tem acontecido muito, e vocês estão de parabéns. Fazemos um apelo também para os pais, que tem todos os programas da igreja, que a gente tem que contar. Mas especialmente aqueles que são voltados para as crianças, façam tudo bem. Vocês estão parabéns por Na última quarta de poder, quem veio se emocionou demais. Porque foi um culto todo inteiramente feito por crianças. E as crianças participaram bem. A frequência foi maravilhosa. As crianças, pré-adolescentes e adolescentes também participaram. Lá na recepção, recolhendo ofertas junto com os diáconos, se sentiram os diáconos kids. Isso aí. Então, de parabéns. Os cantores aqui nos momentos de cântico, mensagem musical, pregação, oração, tudo feito por criança e foi lindo. Todos os meses teremos uma quarta de poder Kids e Teen. Façam planos para a vida. Eu sei que não é fácil, mas façam planos para a vida. Outro apelo para a família. Valorize e estimule. Né? Façam elogios sinceros para os seus filhos das atividades que eles fazem, que eles levam da igreja. Né? Apoiem os professores. E meu apelo também para a igreja, líderes.
tudo que nós fizermos, vamos pensar nas novas gerações. Porque eles não são o futuro, não. Eles são o nosso presente. Eles são o presente da igreja e precisamos trabalhar esse presente para que nós possamos colher um futuro eterno, uma vida eterna maravilhosa em Cristo Jesus. Cada vez que nós oramos com as crianças, não é mera oração. Cada vez que nós contamos uma história, não é uma simples história. É muito mais. Cada gesto de acolhida não é só um gesto à toa. Daqui a um tempo nós não vamos mais estar aqui. Daqui a um tempo pode ser que nós nem sejamos lembrados. Tá tudo bem. Mas a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Não volta vazia. Por isso, façamos o nosso melhor. Façamos esforços para vir, porque não é fácil para ninguém, né? E, enfim, nós gostaríamos de chamar os cantores, porque nós vamos dar início ao nosso programa do 13º sábado. E logo em seguida, as nossas crianças vão fazer as suas apresentações. Podem vir os cantores para o início da nossa escola sabatina. Para iniciarmos a nossa escola sabatina, vamos cantar o hino de número 273. Agora nós convidamos o Caleb, né? E a professora Elismara para fazer a oração inicial. Papai do céu,
Obrigado pela nossa vida, obrigado porque todos estão aqui, pela igreja, pelo esse sábado, em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, Caleb. Agora nós convidamos a nossa professora da classe dos iniciantes, a Nilda, para quem não conhece. E eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, tá? Diretora do Ministério da Criança. Feliz sábado. A classe dos iniciantes, juntamente com a classe dos bebês, trabalhamos durante todo esse trimestre sobre a criação. Aprofundamos o conhecimento. E neste momento nós vamos chamar a classe dos bebês e a classe dos iniciantes, porque eles irão falar juntos apenas um versuário que foi trabalhado durante esses 3 meses. E logo após o versuário, eles irão cantar uma música, a música que fala sobre um pouco da criação, das coisas que Deus fez. Podem vir crianças, os pais também, olha aqui nossas crianças da classe dos iniciantes. Vamos, pode vir, Sadinho, com a família, trazer o filhote. Podem subir. Já colocar aqui o... Não, pode dar. Fica de boa. Muito bem. Olha aqui para a tia Nilda. Di, Valentina, todos agora. Nós, neste momento, nós vamos falar bem alto para a igreja. Eles não sabem ainda o versinho que vocês aprenderam durante a semana. Eles não sabem. E vocês irão agora falar. Eu vou colocar aqui para o microfone na boquinha do Caleb, né? Caleb vai segurar. E nós vamos junto falar o verso que está escrito em Gênesis 1:1. Vamos falar junto? Muito bem. Agora nós vamos cantar a música que fala: Deus fez crescer o capim. Trazendo a cada sábado vocês para a escola sabatina. Podem sentar.
dia, feliz sábado. Meu nome é Emily, para quem não me conhece, sou professora da Sala do Jardim, junto com a tia Varilza. E vocês sabem que a gente teve uma mudança, né, no currículo das classes. E ela tem sido muito interessante, porque a gente vê assim abordar o tema, a abordagem dos temas, ela amadureceu. Igual as nossas crianças de hoje em dia, que amadurecem tão rápido. Então, essa nova abordagem, ela leva a criança a refletir. Mesmo a gente contando histórias que são tão conhecidas, como a história da criação, por exemplo, que eles ouvem desde que são bebezinhos, a gente vê que a abordagem da lição faz a criança refletir. Por exemplo, na história da criação, eles não vão só saber o que foi criado em cada dia. Eles vão ser levados a pensar por que Deus criou cada uma daquelas coisas e o quanto cada uma daquelas coisas é importante para nós. E sabe, uma das coisas que a lição leva a perceber também é que tudo que Deus fez é porque Ele nos ama profundamente. E a parte mais linda de toda essa criação é exatamente o ser humano. As crianças vão subir agora, acompanhadas pela tia Varilza, e nós vamos falar sobre isso. A classe está grande, né? Mas tem atividade para todo mundo. Bom dia a todos. Neste trimestre nós vimos muitas histórias de como Deus nos ama e mesmo quando caímos, Ele continua nos amando, nos acolhe, assim como Ele fez com Adão e Eva. E agora nós vamos falar alguns versinhos do trimestre. Deus é amor, Ele ama nossa terra. Deus é amor, nos deixa escolher. Deus é amor, eu serei fiel a Ele. Deus é amor, Ele assume as consequências da minha escolha. Deus é amor, Ele é orgulhoso. Deus é amor, Ele me deu sábado. Deus é amor, Ele está sempre comigo. Deus é amor, nossa vida por Deus é amor, Ele me ajuda quando eu estou em primeiro lugar. Deus é amor, Ele me ajuda no segundo. Deus é amor, Ele é sempre fiel. Muito bem, vocês viram quantas manifestações de amor nós aprendemos nesse trimestre? Deus nos ama de várias maneiras. Nós somos a obra-prima dele. E tudo que ele fez foi pelo grande amor que ele tem por cada um de nós. E agora nós vamos juntos cantar uma música que nos diz sobre um grande tesouro que, quando é aberto, mostra exatamente que Deus é amor. Nós vamos descobrir qual é esse tesouro. Qual é o nome da música? Tesouro tão grande. Bem, pode colocar. Se eu pudesse fundo cavar, nunca iria achar tesouro tão grande assim. Deus deixou para mim, maior que do ouro é seu grande valor.
nós vamos ver o vídeo do Informativo Mundial. Informativo Mundial das Missões. O homem com uma perna. Sam entrou para o mundo do crime na juventude e passou a roubar, beber e usar drogas. Sua esposa e familiares, membros da igreja adventista, tentavam trazê-lo para Deus, mas não tinham sucesso. Entretanto, certo dia, em um confronto com a polícia, Sam foi baleado na perna e teve que amputá-la no hospital. Ele percebeu que se tivesse morrido naquele dia, não estaria pronto para se encontrar com o Criador. Então ele decidiu mudar. Passou a buscar as coisas de Deus, mas logo voltou a beber e usar drogas. Porém, certo dia, enquanto ouvia música secular, uma música cristã entrou na sua playlist e tocou seu coração. Com lágrimas nos olhos, Sam foi transformado ali. No entanto, com vergonha, decidiu não contar para sua esposa. Na sexta-feira seguinte, ele ouviu uma voz dizendo: "Vá à igreja adventista amanhã." Era Deus falando com Sam. Na manhã de sábado, Sam foi à igreja feliz. E quando sua esposa soube, se sentiu mais feliz ainda. Sam foi batizado e logo seu testemunho levou outros colegas do crime para os caminhos de Deus. Ele é respeitado em sua cidade, mesmo por aqueles seus antigos colegas de gangue que não aceitaram Jesus. Logo, Sam foi treinado para ser um pastor voluntário e seu primeiro ano como missionário foi em 2024. Atualmente ele participa de um treinamento avançado na Escola Adventista de Ministério de Omaura. Essa escola prepara membros leigos para serem pastores voluntários no interior de Papua Nova Guiné. Deus não apenas ajudou Sam a mudar seus hábitos, mas também já o usou para levar 95 pessoas ao batismo. Este é o último sábado do trimestre, a última oportunidade de ajudar a construir um centro de influência na Ilha Wallis, ampliar a escola de ministério de Omaura e apoiar projetos de saúde infantil nas Ilhas Salomão e em Vanuatu. Sejamos liberais. Agora chegou o momento da oferta. E com a participação dos nossos Diáconos Kids. Pode tocar, por gentileza. Sejamos liberais. Minha ofertinha não gastei à toa, dei para Jesus. Oh, que coisa boa, doar para Jesus. É um privilégio construir igrejas e fazer colégios. Minha ofertinha é uma pregação que vai onde eu não posso cumprir a missão. Ajuda evangelistas e muitos mensageiros que levam Jesus para o mundo inteiro. Minha ofertinha não gastei à toa, dei para Jesus.
Oh, que coisa boa doar para Jesus. É um privilégio construir igrejas e fazer colégios. Minha ofertinha é uma pregação que vai onde eu não posso cumprir a missão. Ajuda evangelistas e muitos mensageiros que levam Jesus para o mundo inteiro. Olá. Como falamos inicialmente, um dos pilares são as crianças também participam da missão. E por isso nós convidamos agora para falar a respeito disso a Júlia, a Lídia. Correr, não precisa correr. Tá bom? A Júlia e a Lídia, para falar um pouco hoje sobre dupla missionária aqui. E também convidamos aqui o Aleph e Ian. Estava a Lídia e a Júlia conversando. Aí o Ian e o Aleph chegaram e disseram o seguinte: Oi, Lídia. Oi, Ju. que eles estavam curiosos, porque elas estavam com malas, tinha aí umas blusas, e elas estavam conversando de um jeito muito especial. Então eles perguntaram: por que vocês estão com essas bolsas? Com essas malas? O que é dupla missionária? E eles estão assim muito curiosos. Pode falar, Aleph, pode perguntar. O que, Lídia e Júlia, explica pra gente como é que foi essa história de dupla missionária da Lídia e da Júlia. Quer falar, Júlia? Onde foi, Júlia? Essa dupla missionária. Onde é que vocês fizeram? Lá no Evangelismo Kids. Lá no Evangelismo Kids. Mas me digam uma coisa, em Aleph e Ian, será que criança pode ser um missionário? O que vocês acham? Eu acho que não. Será que não? E aí, Júlia e Lídia, pode? Sim. E vocês formaram onde mesmo? No Evangelismo Kids. Evangelismo Kids é um programa da igreja maravilhoso. Quando tiver esse ano, façam planos, nós vamos anunciar e participem. É lindo. As crianças aprendem muita coisa, né, Lídia e Júlia? E lá no Evangelismo Kids, a Júlia e a Lídia formaram a dupla missionária. Júlia e Lídia, o que vocês já fizeram pela dupla missionária? Com a dupla missionária? Oraram, né? Aquela amiga, conta pra gente sobre a amiga. A Maria Alice. A Maria Alice, né? O que vocês fizeram quando ela chegou aqui, nossa visita, o que vocês fizeram? A gente acolheu ela bem. Acolheu bem ela. Vocês oraram por ela? Sim. Aliás, estão até planejando uma visita, porque a Maria Alice faz um tempinho que não vem, né? Tá com dificuldade.
Isso, e já estão orando por elas. Então, nós agradecemos, vocês explicaram muito bem para a igreja que é possível as crianças também fazerem duplas missionárias, né? E os pais da igreja precisam incentivar, tá? Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o nosso professor. Podem sentar, vamos guardar os microfones. E agora eu chamo o professor Marcos, da classe dos primários. Professor Marcos, pode se apresentar, fale aqui um pouco para a gente aqui. Bom dia, professora Patrícia, bom dia, igreja, um feliz sábado a todos. Professora, esse ano houve algumas mudanças, na verdade, bastante mudanças. Né? Os primários, por exemplo, eles não estudam mais a lição conosco na sala, no seguinte sentido, né? Nós repassamos e durante a semana eles revisavam em casa. Agora está diferente. Está parecido com o dos adultos. Eles estudam em casa, né? E no sábado que há um aprofundamento. E põe aprofundamento nisso, né, tio professor Marcos? Exatamente. E eles participam, é bem interativo, tem as curiosidades bíblicas, né? E entre outras atividades que eles fazem, por exemplo, atividades manuais, né? Tem muita coisa, realmente está muito divertido. Muito bem, né? E falando sobre missão, agora eles vão fazer uma apresentação. E eu vou deixar aqui com o professor Marcos. Exatamente. E a professora Ana Paula, tá? Também, professora Patrícia, nós temos também a professora Viviane, que está conosco este ano, dos primários. E só mostrando aqui, quem não adquiriu, tira para o seu filho a nova lição, tá? Deus está comigo. Estaremos nos aprofundando na vida de José. O trimestre que estão finalizando, estudamos bastante sobre a vida de Noé e foi muito legal. Bom dia, igreja. Nesse trimestre, eles também puderam conhecer curiosidades da missão, de onde nossas ofertas esse trimestre foram enviadas. Então, pode começar, Ian. A oferta desse trimestre será destinada à divisão do Pacífico Sul. Há muitas ilhas bonitas com praias diárias espalhadas pelo Pacífico Sul. Isso inclui as grandes ilhas da Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova, Guiné e Nova Caledônia, e também as ilhas menores de Tonga, Nauru, Tuvalu, Polinésia Francesa, Ascok e muitas outras. Vanuatu é um país formado por muitas ilhas. As crianças de lá gostam de diferentes raízes comestíveis, como batata doce, taro, inhame, mandioca. Lapi-lapi é uma comida muito famosa para ocasiões especiais, como aniversários e feriados. É feita de raízes raladas, bananas e leite de coco. A mistura é embrulhada em grandes folhas de bananeira e adicionalmente assada num forno de terra feito com pedras quentes chamado de uma. Tudo bem. Olha, as pessoas se reúnem no prédio da igreja manhã dessa grande ação. Uma
E calor demais. Papua Nova Guiné tem muitas montanhas. A montanha mais alta de Papua Nova Guiné chama-se Monte Wilhelm. O rio Sepik atravessa as florestas tropicais. As pessoas viajam por ele de barco para chegar às aldeias distantes. Há uma trilha famosa chamada Trilha Kokoda, que passa por selvas, riachos e montanhas altas. Também existem recifes de corais e cavernas subaquáticas belíssimas, além de um grande vulcão. Grandes esportes o ajudam a pular. O canguru também usa o cabo. Tem que ser assim, né? O João está tímido, ele não quer falar, mas aqui ele está com a bandeira da Papua Nova Guiné. A curiosidade do Papua Nova Guiné, lá fala que as crianças, elas enfrentam muitos desafios na escola. As turmas são muito grandes e não há professores suficientes. Não há muitos livros ou brinquedos educativos na escola. As crianças em Papua Nova Guiné frequentemente caminham longas distâncias para ir à escola. Quando chegam em casa, não é fácil fazer as tarefas. Muitas famílias passam dificuldade financeira. Nas Ilhas Cook, a família é muito importante. As famílias compartilham os cuidados com as crianças e gostam de fazer as refeições juntas. Há muitos cristãos nas Ilhas Cook. Aí, as ilhas também têm maiores florestas densas, as montanhas e as cachoeiras. Também a plantação de taro, mamão e araruta. Nas Ilhas Cook, a lei proíbe que qualquer construção seja mais alta do que um coqueiro. Muito valor à vida na ilha é sim, e às vezes não há nem córregos. Então as pessoas com água da chuva para beber. As crianças e os jovens adventistas encontram uma ótima maneira de compartilhar o amor de Jesus e cuidar dos outros. Eles chamaram isso de ministério do bar. Eles enchem baldes com alimentos e itens básicos e que as pessoas precisam e depois ajudavam entrega-los para os mais velhos, doentes ou em dificuldades. Você já viu uma concha? Você já viu uma concha tipo búzio? É uma concha muito grande, enrolada. Ela é usada como uma trombeta. Ela é soprada em momentos importantes. Às vezes, para começar o dia, para chamar as pessoas para o culto ou para o momento de oração. Na Austrália, o clima pode ser quente ou às vezes até úmido, e isso atrai muitas inundações e tornados.
Na Nova Caledônia, os habitantes locais são chamados de Kanakee. Muitas pessoas falam francês e comem comida francesa. As crianças de Nova Caledônia gostam muito de pescar, nadar e mergulhar. As famílias gostam de fazer piqueniques em esteiras trançadas, chamadas de natete. O inhame é um vegetal muito importante para a Nova Caledônia. Todos os anos há uma grande celebração para marcar a colheita do inhame. Viu para o céu, algo importante tinha que aconteceu. Os discípulos medrosos têm muita coragem. Mensagem está aí, todos juntos reunidos. Quando sobe eles, vem o Espírito, com fogo cheio de poder para pregar. Em cada língua, cada povo, Cristo anuncia. Estavam ali, todos juntos reunidos, quando soube eles veio o Espírito, com fogo cheio de poder para pregar, em cada língua, cada povo Cristo anuncia. Eu também quero poder para missionário ser, mostrar para todo mundo quem está perto desse irmão, e o amor de Cristo é que salva a salvação. Eu também quero poder para missionário ser, mostrar para todo mundo quem está perto do Japão, e o amor de Cristo é que salva a salvação. Vamos juntos nessa missão, unidos para Jesus a cada coração. Eu também quero poder para missionário ser, contar para todo mundo quem está perto do Japão, e o amor de Cristo é quem salva a salvação. Eu também quero poder para missionário ser, contar para todo mundo quem está perto do Japão, e o amor de Cristo é quem salva a salvação. Agora eu não sei mais o que acontece. Só sei do martelo. Não, vai ser agora. Agora do pré-adolescente, você vai na parede de agora não sei mais a chefe, a nossa chefe. Posso falar? Bom dia, feliz sábado aos nossos queridos irmãos e visitantes que se encontram conosco. Neste momento, nós vamos apresentar o departamento do pré-adolescente e depois os adolescentes. Deus possa nos abençoar. Deus abençoe a América. Primeira vez que eu vejo ela.
Você falando lá de trás, tá ligando o microfone aqui. Aquela da filha do pastor ali? É. O que você tá falando ali lá, então? Esse aqui parece que tá com problema, por isso que eu não mandei lá pra baixo. Põe o microfone pra lá de cá. Aí, peraí, Gel. Cadê o Elfo? Chama aqui no viado lá, não. Agora já. Você aperta muito. É, mas eu tirei de cena já, tá cansado. Eu verei o que quero. Batendo no microfone. É que ele precisava sem fio. Sem fio. Mas pegaram ali, não pegaram não? Sim, mas eu sempre fico batendo, ele tá vendo, ó? Olha a hora que eu sentado. Tá vendo? Isso, vai bater. Não adianta esperar não. Se foi ele, esse aqui, ó. Foi ele, eu te falando, pô, tô vendo. Foi ele mesmo? É ele mesmo. Tá agoniado. Não, ele agoniado agora. Pode bater. Para de bater. Para. Ele tá batendo, então deixa ela correr. Deixa ela correr. Vai. Ele tá batendo direto. Ele tá batendo ele. Não vou não. Acho que é pra meio passar não. Ele que começa. Ele começa aí. Ana, Lucas e Sofia estavam conversando depois da escola sabatina sobre como poderiam ajudar na obra missionária. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas não conhecem Jesus? Eu acho que só o missionário que vai para outros países ajudar nisso. De nós somos só crianças. Quem disse que vocês são só crianças? Ué, mas missionário é quem viaja para longe. Não, missionário é todo aquele que fala do amor de Jesus. Então a gente também pode ser missionário? Claro, vocês podem ajudar com oração, amizade e também com oferta missionária. Então as ofertas ajudam os lugares? Sim, elas ajudam a construir igrejas, escolas e a levar o amor de Jesus para muita gente. Então hoje também podemos ajudar nisso. Mesmo sendo jovens, eles entenderam que todos podem participar da missão. Hoje queremos convidar vocês a participar conosco. Vamos ajudar a levar o de Deus ao mundo. Porque mesmo sendo pequenos, podemos ajudar a grande missão. Querido Deus amado, muito obrigado por esse tempo e por estar na situação da casa. Senhor, te abençoe essas ofertas. Ajuda a levar o Evangelho para pessoas que ainda não te conhecem. Os missionários têm apoiado para o país que ainda precisam do seu amor. Continue conosco nós venhamos uma ótima escola sabatina. Amém.
pessoal, uma saudação à classe dos pré-adolescentes, uma saudação toda especial, né? Primeira vez que eles estão fazendo esse processo muito interessante, muito legal, a coragem deles, parabéns. Neste momento, nós estamos nos preparando para a encenação da classe dos adolescentes. Vai ser um pouco diferente, vai ter um efeitozinho um pouco no final da peça, quem tem sensibilidade aí à questão da luz, tá? Então já fique atento, não será ruído sonoro, mas teremos a questão de iluminação. Ok? Tá? Nosso júri já está composto. Neste momento, eu gostaria de convidar o senhor promotor a comparecer no nosso tribunal. Apresento aos senhores o promotor do nosso 13º sábado. Convido também a compor este tribunal a advogada de defesa. E àqueles que o puderem, por favor, peço ao júri que compõe o tribunal a ficar em pé para recebermos a nossa juíza. Neste momento, apresento a vocês o nosso tribunal. Estejam atentos, porque será julgado neste momento alguém muito importante para todos nós. Processo 774B, o Estado contra os cristãos. Acusação, obstrução da ordem coletiva e prática de crença não verificável em espaço público. Promotor, a palavra é sua. Muito obrigado, senhorita meritíssima. Bom, eu queria começar dizendo que nós não julgamos sentimentos, e sim atos. Eles negaram o decreto de unidade, e além disso, eles dizem ouvir uma voz que ninguém mais ouve e seguem éticas que não estão em nosso Código Civil. Objeção. Todos aqui já lemos textos sagrados, textos históricos. Todos citamos todos os dias. Qual o problema dos meus clientes cristãos citarem textos antigos? Isso não é uma ameaça ao Estado. Senhores cristãos, sejam práticos. Por que vocês não podem guardar a sua fé para o travesseiro? Por que vocês precisam falar para todo mundo essa tal fé que vocês não sabem se é verdadeira? Obrigado, senhorita meritíssima, por dizer as minhas palavras. Eu não entendo esse incômodo que vocês têm, porque vocês querem espalhar essa fé, espalhar essa mentira para os outros. Querem se sentir superiores aos outros, querem se colocar numa cadeira acima de qualquer coisa. Objeção. É um livro histórico. Isso não faz de nós sermos melhores. Você lê livros históricos para entender as leis. Eles leem a Bíblia para poder entender a lei do Deus sagrado deles. É um livro histórico. Neste livro, as pessoas levam Jesus como um tal de Salvador. Elas têm uma fé inexistente nele porque ele não existe. Eles não colocam isso na cabeça. É uma fé totalmente inexistente. Eu peço condenação à morte deles. Objeção. Eu quero abrir um caso. Se a fé deles for mentirosa, de cada um aqui, se não forem cristãos de coração, o motim, a religião deles irá acabar. Mas se a fé deles for verdadeira, se eles acreditarem de todo o coração que veio Jesus Cristo morrer por eles, a fé deles será válida. Será tão válida que vários irão virar cristãos, vários se converterão à religião deles. Eu peço e imploro ao júri, tirem a condenação de morte dos meus clientes. Vocês entendem, senhores cristãos, que a sentença é a morte de vocês? Vocês entendem que vocês pronunciarem essa fé um dia causará a morte de vocês, se não hoje? A crença de vocês trará a morte de vocês. O júri pode me dar o destinatário dos condenados.
Ministério Público do Estado da Verdade, no uso de suas atribuições, oferece denúncia contra os cristãos, devidamente qualificados nos atos, imputando-lhes a prática do crime tipificado no artigo 006, principalmente pela Lei de Prática de Crença não verificável em espaço público, pelo Decreto de número 666 do ano 0070. Decide por unanimidade condenar os condenados à morte. Olha, eu não sei porque as pessoas levam tanta fé nesse tal de Jesus. Eu tenho que estudar mais sobre a palavra dele. Eu tenho que saber por que as pessoas levam tanta fé nesse tal de Jesus. Por que levam ele como Salvador? Eu não entendo. Eu só sei que o meu trabalho é fazer com que essa linhagem acabe. E que as pessoas não acreditem mais nele, nessa mentira, nessa falácia. E para aqueles que não sabem, eu me chamo Saulo, Saulo de Tarso. Só. Sentiram? Arrepiou, né? A lição que nós aprendemos é que até os nossos grandes inimigos podem se tornar os maiores cristãos. Ninguém está isento do amor de Cristo por nós. Por favor, irmã Ivanete, pode vir fazer a oração. Oremos. Maravilhoso e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela essa programação. E agora, neste momento, vamos recapitulá-los. Eu posso estar presente e aprendemos durante os 3 meses. Pegamos cada professor, possa fazer o melhor. É isso que eu peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos proceder com a saída de algumas crianças que ainda estão dentro da igreja. Coloca um fundo musical, por favor. Vamos sair com reverência e vamos, em seguida, ter o momento da cesta espiritual. O Espírito Santo. Muito bem, nós vamos ter nesse momento na cesta espiritual, convidar aqui a Estelise e o Estevão para contar um pouquinho, Estevão, rápidas palavras, qual foi a experiência? Eles sabem, irmãos, foi uma experiência muito boa, né? Eu distribuí estratégia de guerra. Os níveis eu distribuí começando por mim até o Estevinho. Eu escolhi o Desejar de Todas as Nações. Eu já tinha lido algumas vezes, mas eu tive o desejo de ler novamente. Infelizmente, eu não consegui ler até o fim. Nós estamos na semana de oração, né, na semana das visitas nas casas, fazendo pregação do Evangelho para as pessoas que não conhecem, mas foi muito satisfatório. Infelizmente, a Estelise não pôde vir, que ela não está muito bem de saúde, mas foi muito bom e eu recomendo a vocês a lerem um livro que eu li, né, no caso Desejar de Todas as Nações. É um livro muito proveitoso que certamente vai contribuir com o crescimento nosso espiritual. Tá? Muito bem, então o Estevão vai proceder aí. É o Marcos e Viviane Fernandes. O Marcos e a Viviane. Eu vi a Viviane.
Ela está na sala, né? Está no departamento. Dá para chamar rapidinho, muito rápido, super rápido. Enquanto a Viviane e o Marcos vêm, logo em seguida nós vamos ter o estudo da lição em classes. Bom? Não se preocupem que vai dar tudo certinho no horário para nós sairmos daqui da igreja. A oferta já foi recolhida. Nós vamos iniciar o estudo de uma nova lição a partir de hoje. Tá? Não está? Não estão na igreja? Então, vão tirar outra aí. É que falaram, a produção informou que estavam. Então, Eliton Macedo Dias. Cadê o Eliton? Também não está? Tem que se acusar, gente. Tem pessoas que eu não conheço de vista, como dizem. Quem mais aí? Ricardo Afonso. Ricardo estava. Mas a Simone é a esposa dele, não é? Não pode vir. Simone, a família... Bem. Então, durante a semana, o casal vai ficar com a cesta. A Viviane não está na igreja. Recebe quem está presente. 10 mais 40. O tempo, 10 minutos mais 40. Ei, uma pergunta de oração. Obrigado, Estevam. Então vamos nos dividir em unidade para o estudo da lição. 10 minutos mais 40. Dá, quem chega aqui agora? Tô desligando o microfone aqui, tá? Eu vou deixar o microfone sem fio ligado. E hoje a gente mexe em áudio aqui. Ele fala que é igual mesmo, mas... Ele tinha feito pra ti. Aí? É, tá aqui, ó. Como é que tira esse teclado aqui? Sei lá, tem que botar pra mim. Se tiver aqui. Esse aqui, ó. A mão tá pegando agora. Ah, sim. E aí? Não, saiu daqui. Aí, ó. Tá mexendo. Ah, mas aí, quando mexer aqui, vai mexer. Não, pô. Esquece isso aqui. Isso aqui é como se fosse no físico, só que tá no virtual aí. Tudo que tu mexer não vai interferir mesmo. Pode mexer agora aí, ó. Não vai interferir. É que eu coloquei a tela. Mas aí o símbolo está aqui.